Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa última aula, é a última parte, na verdade, né? A última aula do módulo um, que é o módulo de antropologia bíblica, né? Então, a gente falou muita coisa nesse primeiro módulo. Ele é realmente um pouco mais extenso, né? Ele é bem extenso, porque a gente está falando da formação do homem, como a gente enxerga essa formação. Isso é extremamente importante na cosmovisão do conselheiro bíblico, né? Como vocês sabem. E essa última aula, que é a aula 4, ela vai falar sobre identidade e sexualidade. Aliás, poucos temas geram tanta confusão cultural, emocional e espiritual quanto essas questões que se relacionam com a identidade e a sexualidade, né? A sociedade que a gente vive, ela desenvolveu diversas teorias e movimentos culturais para procurar redefinir o significado de ser um homem, ser uma mulher e até mesmo o significado da própria identidade humana. A gente sofre com esse fenômeno do identitarismo que que extrapolou os conceitos políticos e ideológicos e começou a ser abraçado pela revolução sexual e pelos resquícios dessa revolução sexual. Então, esses identitarismos de espectro político, por exemplo, como progressista, conservador, de direita, de esquerda, eles extrapolam para outros campos, né? As identidades raciais, as identidades de gênero, né, se a gente pode chamar assim também, outros tipos de identitarismo acabam fazendo com que as pessoas elas se coloquem nesses rótulos e isso não é sem motivo, tá? Não estou justificando, mas eu estou dizendo que assim o homem busca um senso de pertencimento e quem oferecer esse senso de pertencimento de uma maneira melhor ou mais atraente, a pessoa vai assimilar. Lembre mais uma vez de Gênesis 3. A tentação faz com que Adão e Eva sejam atentados em suas identidades também. Vocês serão como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Logo, a identidade oferecida, ela é muito maior do que aquilo que já foi nos dado, né? É apresentado como algo muito maior, muito mais atraente, muito mais palatável do que aquilo que já nós somos. Então, como reformadores, como reformados, como conselheiros bíblicos, o nosso objetivo não é oferecer para a pessoa uma nova identidade, é voltar para as lentes da Escritura para dizer à pessoa exatamente aquilo que ela é e como o Senhor a enxerga, porque foi como o Senhor a fez, ok? Bom, vamos lá. Nós vivemos nesse tempo em que os conceitos como sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, elas são frequentemente apresentados como elementos independentes entre si, né? Nesse contexto cultural, muitos indivíduos passam a compreender a sua identidade pessoal a partir dos seus desejos, dos seus sentimentos ou das suas práticas sexuais. Olha que drástico isso. Qual que é a questão aqui? Que essa realidade ela cria enormes desafios para a igreja e para o ministério de aconselhamento bíblico, porque muitos cristãos, especialmente os mais jovens, acabam enfrentando confusões, acabam cedendo a pressões culturais, acabam entrando em conflitos pessoais relacionados à sexualidade. A gente precisa entender que essas questões, no que dizem respeito à sexualidade, elas tomam é, é, tomam todo esse alarde, tornam tudo isso muito grande, por quê? Não é porque seja um pecado maior ou menor, mas em nossa época, exatamente onde nós estamos, após e ainda com essa revolução sexual, é o assunto que mais é falado, né? E as pessoas elas têm tentado, inclusive através de igrejas e teologias, que favorecem a comunidade LGBTQIAPN+, grande mais essa sigla, a pensarem numa possibilidade de integração entre a Bíblia e a resposta a esses desejos sexuais, né? Por essa razão, meus irmãos, nós como conselheiros bíblicos nós precisamos desenvolver uma compreensão profundamente bíblica da identidade humana e da sexualidade. Essa compreensão vai nos permitir oferecer orientação
que seja ao mesmo tempo fiel às Escrituras e que também seja pastoralmente sensível às pessoas que sofrem com essas questões. Quando eu falo sensível, mais uma vez, nós não estamos falando sobre coadunar ou até mesmo concordar. Não tem nada a ver com concordância. A Bíblia discorda e nós discordamos juntos porque é o que a Bíblia fala. Mas há uma possibilidade, pensem comigo, há uma possibilidade de se apresentar o evangelho para essas pessoas ouvindo a pergunta que elas estão fazendo, né? Nós temos um vício que é tentar responder para as pessoas perguntas que não foram feitas. E aí, quando nós não entendemos a pergunta que foi feita, nossa resposta tende a ser simplista. Deus criou homem e mulher e pronto, é macho e fêmea, acabou. É ok, de maneira prática e lógica é isso, mas nós somos seres complexos. E agora nós estamos lidando com outros tipos de oferta em relação ao evangelho, inclusive evangelhos que são mais inclusivistas no sentido de acolher, atender e até mesmo concordar com esse desejo que agora define quem eu sou. Não é isso que a Bíblia apresenta, e eu preciso responder às pessoas o porquê isso acontece. O sentido da sensibilidade aqui é de entender que há uma diferença muito grande entre uma pessoa que ela é imoralmente, ela é imoral no sentido sexual e que ela realmente apenas se entregou aos seus desejos e ela quer não apenas ser respeitada por isso, mas ela quer ter o direito de continuar exercendo sua imoralidade sexual e fazer parte de uma igreja cristã. Nós também precisamos entender como uma pessoa que sofre com o desejo que ela é acometida por conta do pecado e as lutas que ela tem para poder lidar com esse desejo e com o desejo de se voltar ao Senhor e sujeitar ao Senhor, né? Esse tipo de percepção, ele não tem a ver, não justifica uma aceitação a todo custo, mas faz o caminho do pastor que vai atrás da ovelha, aquela que se desgarrou, e se desgarrou por ter se perdido no meio do caminho e vai conduzi-la do caminho de volta, né? É, a gente precisa ter esse discernimento e sensibilidade espiritual para poder fazer isso. Nós somos chamados para amar as pessoas com as suas dificuldades, né? E ajudá-las a sair delas. Esse é o nosso trabalho. Sabendo disso, meus irmãos, vamos ao nosso primeiro ponto, essa confusão contemporânea sobre identidade e sexualidade. Uma das características mais marcantes da nossa cultura é essa separação entre diferentes aspectos da experiência sexual humana. Essas distinções, hoje, por exemplo, é comum a gente ouvir que sexo biológico refere-se ao corpo, que gênero refere-se à identidade psicológica, ou seja, a construção ou até mesmo a performance de gênero que a pessoa exerce. Você já deve ter ouvido algumas expressões como, fulano de tal performa mais feminilidade ou masculinidade. E aí, na confusão do identitarismo dela, baseado na sua sexualidade, ela pode tanto ser bissexual, ou seja, ter atração pelas pessoas de ambos os sexos, e dizer que ela é uma pessoa bissexual que performa mais masculinidade. Então, ela gosta de homens e de mulheres, mas a maneira como ela se veste e se comporta performa mais masculinidade. Ou ela gosta de homens e de mulheres, mas a maneira como ela se veste, como ela se comporta, performa mais feminilidade. Gente, a crise é muito grande, tá? É uma crise muito grande, muito profunda. A gente ouve também, por exemplo, que sexualidade refere-se aos desejos, que orientação sexual refere-se à direção da atração afetiva. Essas distinções elas são amplamente difundidas em ambientes acadêmicos, culturais e políticos, tá? Aliás, elas vão ser muito mais faladas agora nesse período eleitoral que nós estamos entrando. O conjunto de reflexões e pesquisas que recebeu em relação à identidade sexual recebeu o nome de teoria queer, que busca questionar as categorias tradicionais de identidade sexual e de gênero. A ideia de haver apenas um sexo masculino e sexo feminino, ou gênero masculino e feminino, não é aceita, e para ser justificada, ela entrou dentro do ambiente acadêmico. Mas eu posso afirmar para vocês, as teorias levantadas, elas são facilmente questionadas, tá? Porque precisa se fazer uma manobra muito grande para poder aceitar ou para poder academicamente compreender essas disforias de gênero.
Segundo essa abordagem aqui dessa confusão, a identidade masculina ou feminina, ela não é algo dado pela natureza ou pela criação, mas é algo que pode ser construído ao longo da vida. Então, a própria identidade de gênero, ela poderia ser continuamente modificada ou reconstruída de acordo com a experiência pessoal. Então, uma pessoa queer, por exemplo, ela não entra em nenhuma categoria, nem mesmo que seja contrária ao seu sexo biológico. É muito mais fácil para a gente entender, por exemplo, um homem que quer ser mulher ou uma mulher que quer ser homem. Mas a teoria queer, ela vai afirmar que existe uma fluidez nos gêneros e que uma pessoa, por exemplo, queer, ela pode em algum momento tanto querer ser uma mulher com performance feminina, que gosta de homens, quanto pode ser uma mulher feminina que gosta de mulheres, e pode mudar isso é fluido, enfim. Essa é uma bagunça, tá, gente? É uma bagunça, com todo respeito. Essa perspectiva, ela produz uma profunda instabilidade identitária. Se a identidade ela é construída a partir dos desejos ou da própria percepção subjetiva, então ela pode mudar constantemente. Essa forma de pensar tem influenciado profundamente adolescentes e jovens que muitas vezes passam a interpretar qualquer experiência de desejo ou atração como uma descoberta de uma nova identidade pessoal. E é aqui que a gente cai no ponto mais drástico. Quando esses jovens, adolescentes, até mesmo crianças, eles entram dentro dessa teologia, são apresentados esse tipo de teoria, nas falta de sensação de pertencimento, eles vão ser abraçados por uma comunidade. E essa comunidade, que é a comunidade LGBTQIAPN+, ela promete também um acolhimento. Mas nós estamos vendo, pelo menos eu particularmente, tenho visto um declínio desse acolhimento, porque, é, por exemplo, o transgenderismo ele está passando os limites da compreensão e até mesmo as lutas iniciais dos LGBTQIAPN+, ou dos LGBTs, né, que seria a sigla inicial, ou melhor, indo mais para trás, o GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, ela está sendo desvirtuada para essa ideia de que uma pessoa pode não apenas gostar de alguém do mesmo sexo, mas pode se passar por essa transição e querer ser aquilo que ela não é, né? Então, um homem que não apenas se veste de mulher, ele não apenas se traveste de mulher, mas ele agora quer ser uma mulher, quer ter os direitos dessa mulher e quer ser compreendido pela sociedade como se naturalmente fosse uma mulher. Então, tá havendo uma tensão nesse aspecto, porque a luta inicial da comunidade GLS era por direitos, era por respeito, era por algum tipo de dignidade social, direito a casamento, enfim. Agora, essa questão do transgenderismo ele está ultrapassando aquilo que era inicial na sua luta como movimento político também. Só para vocês entenderem, tá? Por isso que a gente está vendo muitas bizarrices nesse mundo e nesse quesito, e até mesmo gays, lésbicas e simpatizantes dizendo, não, cara, calma aí, a gente não quer nada disso, não quer homem entrando em banheiro de mulher, mulher entrando no banheiro de homem, a gente não quer nada disso. Então, só para vocês entenderem um pouco do panorama, mas acredito que vocês já tenham tido acesso a essas informações, ok? Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos entender qual é a visão bíblica da identidade humana, ou pelo menos voltar a isso para a gente poder pensar melhor sobre a questão da identidade e da sexualidade. Em contraste com essa compreensão cultural, a Bíblia ela tem uma visão completamente diferente. A identidade fundamental do ser humano não nasce dos desejos, das experiências emocionais, da sua sexualidade, mas vai nascer do fato de que o homem é criado em imagem e semelhança de Deus, algo que nós falamos bastante na doutrina do Imago Dei. Lembrando mais uma vez como o Senhor dita isso para nós. A Escritura ela declara: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa verdade aqui, ela é essencial para o aconselhamento bíblico, porque ajuda as pessoas a compreenderem que a identidade delas não depende dos sentimentos ou momentâneos ou dos desejos passageiros, né? Olha as verdades fundamentais do texto que nós lemos. O ser humano possui dignidade porque é criado à imagem de Deus
e essa diferença entre homem e mulher faz parte da própria estrutura da criação. Portanto, a identidade humana não é algo que o indivíduo inventa, constrói sozinho, mas está enraizada no ato criador de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, a sexualidade precisa ser vista como uma estrutura da criação. Então, a Bíblia apresenta essa sexualidade humana como parte da boa criação de Deus. O ser humano ele foi criado como um ser relacional, capaz de desenvolver vínculos afetivos, emocionais e físicos. E a Bíblia, ela fala disso da seguinte maneira, né? Essa própria diferenciação entre homem e mulher, ela é estabelecida. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No texto aqui a gente está vendo que a sexualidade ela está conectada ao projeto criacional de Deus para o relacionamento humano. Logo, a sexualidade não é um acidente biológico, nem um elemento secundário da existência humana e nem vai ser construído ao longo do tempo, faz parte da estrutura da criação. Nós somos seres estruturalmente sexualizados, não no sentido de sermos objetificados, mas de sermos sexuais. Fomos criados para viver relacionamentos afetivos e corporais dentro do propósito estabelecido por Deus. Em quarto lugar, a gente precisa mais uma vez lembrar que agora a nossa crise de identidade sexual, ela vem de uma desordem promovida pela queda. A queda não destruiu a criação de Deus, mas trouxe essa distorção, desordem para aquilo que Deus havia criado de maneira boa. O que significa que a sexualidade também continua sendo uma estrutura boa da criação, só que agora ela está distorcida, ela está sofrendo as consequências produzidas pelo pecado. E a Escritura descreve essa realidade da seguinte maneira: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. Eu não vou lembrar qual teólogo falou a respeito disso, não lembro se foi o John Piper, mas uma das questões a respeito da homossexualidade, pelo menos em relação, na verdade, tanto em relação a homens com desejos por homens e mulheres com desejos por mulheres. Durante muito tempo, ela apontou exatamente o que esse texto fala, né? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Vocês vão reparar, por exemplo, há exceções, mas a regra ela continua sendo visivelmente maior. Vocês vão reparar, por exemplo, que a maioria dos casais, né, vou usar essa expressão, tá, gente? Não tem outra melhor na minha cabeça. Dos casais homoafetivos, eles se parecem. E aí há uma teoria de que, de maneira inconsciente, essa pessoa está buscando se enxergar no outro, está buscando não o diferente, está buscando o semelhante. Então, os gostos são muito parecidos e a aparência física ela é muito parecida, né? Pois bem, aqui nesse texto a gente é só um parênteses, tá? Aqui nesse texto a gente está vendo que o pecado redireciona as estruturas da criação para caminhos contrários aos propósitos de Deus. E isso que eu mencionei para vocês é mais uma certeza disso, né? Quando o homem ele busca uma outra pessoa que seja igual a ela, inclusive fisicamente, ela está mostrando exatamente que ela quer esse ídolo que é ela mesma. A gente volta lá para o ponto do Narciso, né? O casamento entre homem e mulher, ele aponta exatamente para aquilo que é diferente, ou seja, estruturas diferentes, pessoas diferentes, com um propósito igual, mas com estruturas diferentes, com funções diferentes, mas com um direcionamento igual, que é glorificar a Deus. E nessa diferença, homem e mulher são aperfeiçoados, né? Quando uma pessoa ela atende ao desejo de querer alguém do mesmo sexo, ela está indo exatamente contra aquilo que deveria servir ao Criador nessa tentativa de adorar e servir a criatura, mesmo que seja um reflexo dela mesma, preferindo suas próprias paixões do que dar glória àquele que é bendito eternamente. Isso significa que todas as experiências humanas relacionadas à sexualidade estão de alguma forma afetadas pela realidade do pecado. E aqui a gente volta a falar sobre estrutura e direção, né? Uma forma extremamente útil de compreender a sexualidade humana é essa distinção entre estrutura e direção.
Estrutura refere-se àquilo que Deus criou originalmente como parte da boa criação, e a direção refere-se ao modo como essa estrutura está sendo utilizada, se de acordo com o propósito de Deus ou em rebelião contra ele. A sexualidade humana ela é uma estrutura criada por Deus e, no entanto, o pecado pode redirecionar essa estrutura para caminhos que distorcem o propósito divino, ok? Ah, tá. Essa distinção ela é extremamente importante porque ela vai evitar dois erros comuns. O primeiro erro é tratar a sexualidade como má, essencialmente má. Na verdade, sexualidade como essencialmente má. O que parece muitas vezes ser a saída para muitos conselheiros, né? Se a questão é sexualidade, reprima, sublime, né? Faça uma sublimação, ou seja, finge que ela não existe, coloque outras coisas em cima dela, não trate ela, não lide com ela, né? E o segundo, porque ela é má, ela é exatamente o ponto, o ponto de vulnerabilidade que te faz pecar. E o segundo erro é tratar toda expressão sexual como moralmente neutra ou automaticamente boa. Ou seja, não, as pessoas são assim mesmo. Vou dar um exemplo desses dois erros, tá? Se o primeiro é tratar a sexualidade como algo essencialmente má, vai dizer, por exemplo, para o rapaz que está lutando com desejos homossexuais que ele precisa não pensar nisso. Mas espera aí. E aqui eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Não vou fazer muita. Vou tomar cuidado, mas eu não quero evitar muito assuntos. A gente precisa ser honesto aqui. Como é que a gente fala, por exemplo, para um rapaz que está lutando contra os desejos por pessoas do mesmo sexo e quer obedecer ao Senhor, que ele precisa não pensar muito nisso, se na infância ele foi apresentado a sexualidade de maneira muito errada, através de acesso à pornografia, e agora, enquanto ele é um jovem adulto, vendo seus amigos terem relacionamentos, casarem e tudo mais, ele agora precisa lidar com o impulso da pornografia e da masturbação ao mesmo tempo, lidar com poluição noturna, por exemplo. Seu corpo está manifestando essa necessidade, essa produção hormonal, que também fala a respeito da sexualidade. Nós, como conselheiros bíblicos, nós não podemos evitar esses assuntos. Nós precisamos falar sobre isso. Isso vai acontecer. Como é que a Bíblia responde? Como é que a Bíblia ajuda? Como é que essa pessoa ela vai ser conduzida a enxergar o seu corpo e as manifestações do seu corpo como algo que não é pecaminoso em si? Porque durante muito tempo isso aconteceu, por exemplo, com os padres, inclusive em períodos restritamente monásticos, e eles se tratavam com cinta de silício, com com autoflagelos e tudo mais. Eu vou fazer a mesma coisa, vou direcionar a pessoa para esse mesmo caminho? Não. Eu preciso entender quais são esses pontos de crise da pessoa e direcioná-los para a dependência de Cristo Jesus, sem ser simplista. Ih, pastor, é muito difícil. Não tem como mentir para vocês. É difícil, não é tão simples. O segundo erro, mas a gente não pode cometer esse erro. E um segundo erro é tratar toda expressão sexual como moralmente neutra ou automaticamente boa, por exemplo, dizer para o rapaz que agora está chegando na adolescência e talvez também tenha sido apresentado algum conteúdo sexual pornográfico ou não, ele vai ali experimentar o seu corpo e vai começar a desenvolver o hábito da masturbação. E aí, muitos conselheiros vão dizer: não, deixa, é normal do rapaz. A gente vai entender isso como algo normal? Não. É, alguns anos atrás, eu tive acesso a um movimento internacional chamado Proven Homens Aprovados, né? Que eles trabalham exatamente com várias igrejas, é um movimento interdenominacional e internacional que trabalha com pessoas que foram, que são afetadas ou precisam vencer a imoralidade sexual. E aí eu conheci um,
um dos executivos lá do projeto, e ele conta um testemunho muito legal. Ele fala que tanto o pai dele quanto o avô dele, pastores, missionários, ensinaram deixa eu só abrir mais esse disclaimer aqui, né? Todas as pessoas que fazem parte desse projeto, né, que são secretários, diretores e tudo mais, são pessoas que já tiveram, inclusive homens e mulheres, tá? Porque eles também têm uma vertente para ajudar mulheres nesse sentido. Todos eles têm um testemunho, assim, né? Mas esse rapaz não. Ele nunca teve problemas, nunca teve acesso à pornografia. O Senhor o manteve puro. E ele testemunha disso, né? Através da vida do pai e do avô dele, que o ensinaram a respeito da sexualidade bíblica desde muito novos, assim. Hoje esse rapaz, ele é, já tem filhos adolescentes, esses filhos adolescentes também estão seguindo o mesmo caminho e dão palestras para jovens de escolas e tudo mais a respeito dos caminhos e do perigo do vício da pornografia. Você fala, mas eles não têm experiência com isso. Pois bem, é possível, é possível. Então, qual foi o caminho? Eu tô contando esse exemplo para falar que o caminho mais natural é leva o rapaz no prostíbulo, né? Muito comum isso no Nordeste, tá? Leva o rapaz no prostíbulo, toque uma revista para provar, por exemplo, que o rapaz é homem. E infelizmente a gente vai ver isso na igreja também. Muitos pais que estão com medo dos filhos serem afetados por alguma dessas ideologias sexuais da nossa época e para tentar afirmar uma masculinidade que não é bíblica vão por esse caminho. Ele vai ser desastroso, essa que é a verdade. Há a possibilidade de falar de Cristo e de sexualidade sem nem demonizar e também sem neutralizar, como se práticas como a masturbação fossem ou sejam normais, tá? A visão bíblica afirma que a sexualidade é boa como criação de Deus, mas ela reconhece que ela pode ser direcionada de maneiras pecaminosas. A gente não pode esquecer isso. E aí a gente precisa também entender que nesse aspecto o pecado funciona como uma caricatura da criação. Então, uma maneira útil de compreender o pecado é enxergá-lo como dessa forma. Uma caricatura exagera características que já existem em algo original. Então, o pecado vai funcionar de maneira semelhante. Vai distorcer elementos bons da criação e vai transformar em algo desordenado. Recentemente, eu vi uma pastora de uma igreja contemporânea, inclusiva, que tenta de todas as formas, através de uma exegese, ou seja, adicionando no texto que o texto não diz, provar que a sua família, que é ela e a esposa dela, né, no caso, fazem parte das famílias que serão benditas, né, da promessa que é feita ali a Abraão em Gênesis. Isso é uma caricatura, né? As famílias que são abençoadas em Abraão são as famílias constituídas depois de que lá em Gênesis também é dito que o homem se unirá à sua esposa, deixará o pai e a sua mãe, se tornarão uma só carne. Então, como é que eu posso é, trans, transformar essa verdade numa caricatura? Criando, por exemplo, uma igreja que vai é, promover um acolhimento mentiroso em relação a pessoas que sofrem com esse desejo e agora dizendo que esse não deve ser motivo de sofrimento porque é natural, já se nasce com eles, sem considerar principalmente que a queda modificou os nossos desejos, deturpou os nossos desejos mais íntimos. Compreendem? Ainda falando nesse aspecto, dando exemplos, há diversas práticas sexuais pecaminosas que encontramos esses elementos que pertencem à boa estrutura da criação, como o próprio desejo de relacionamento. Um homem e uma mulher terem desejo por outras pessoas, isso não é pecado. A busca por intimidade também não é pecado, mas ela precisa ser feita dentro desse contexto do casamento, que é o que a Bíblia nos aponta. O desejo de prazer e de ter relações sexuais também não é pecaminoso, porque faz parte do deleite que é dado pelo próprio Senhor na junção de um homem com uma mulher. Esses elementos pertencem à criação de Deus, só que eles são facilmente redirecionados para uma forma desordenada. Essa compreensão vai permitir trazer questões de sexualidade com muito mais profundidade e compaixão, sem negar a realidade do pecado. Eu falei bastante sobre homossexualismo, mas isso também se aplica a
esse desejo heterossexual. Um rapaz que não consegue ter firmar num compromisso, em todos os compromissos que ele tem com outras meninas, ele procura ter uma intimidade antes de casar, ele também está com a sua estrutura desordenada, está mal direcionado a sua estrutura. Uma moça que não quer esperar até o casamento e cede o seu corpo para esse noivo, esse namorado, estando dentro da igreja também, e com a ideia de, mas a gente vai casar mesmo, então ela também tem a sua estrutura mal direcionada por conta do pecado. Um casado que, não contente com a vida sexual que ele tem, ele vai buscar outras formas de ter prazer, seja de maneira egoísta, né? No caso, se tocando ou indo atrás de alguma prostituta, ele também está tendo a sua estrutura mal direcionada. Ele está em desobediência, em rebelião ao Senhor. A gente precisa compreender isso também. Ele está transformando algo que foi dado para Deus como algo muito bom. Casais que só tem deleite um no outro se tiverem algum tipo de inovação, de fetiche, de fantasia sexual para poder ter a sua vida sexual ativa, eles também estão buscando um outro tipo de estrutura. Então, melhor, estão buscando um outro tipo de direção para a estrutura que lhes foram dadas. A gente não pode normalizar essas coisas, não, meus irmãos, porque não é o que a Bíblia nos aponta. Aliás, até mesmo esse desejo de apimentar a relação, essa ideia de apimentar a relação aponta para um descontentamento, aponta para a falta de compreensão de que o seu cônjuge é a bondade de Deus na sua vida e, e não há nada que possa apimentar uma relação se não tiver esse contentamento naquilo que você tem, que lhe foi dado. Compreende? Mas às vezes o casal tá ali muito cansado, é, eles já se acostumaram e tudo mais. Meus irmãos, sexualidade, eu preciso continuar sendo muito honesto aqui. A influência da indústria pornográfica na vida dos casais, inclusive na igreja, é absurda. É absurda. É absurda mesmo. Existe uma tendência a uma busca performática de prazer, e nessas coisas nós vamos quebrando vários mandamentos do Senhor. Nós precisamos não coadunar com esse tipo de coisa, né? Mesmo tendo como primeira intenção que esse relacionamento conjugal continue em pé. A sexualidade de um casal não está isolada no que acontece na cama, está em compreensão espiritual, está em emoções rendidas a Cristo Jesus, está numa uma compreensão da realidade que fuja da influência da cultura atual. Está também numa remissão dos pecados antigos, né? Muitos casais levam para a sua vida conjugal, para o seu leito, a mácula de experiências antigas e não experimentam a novidade de vida que Deus oferece também para a nossa cama. A gente não pode, de maneira alguma, ter uma compreensão que seja longe das Escrituras a respeito disso. Nossa sexualidade também foi redimida pelo Senhor. E, e por isso, qual oferecer aos nossos aconselhados a esperança do Evangelho, muito vai ter que ser redirecionado para o senhorio de Cristo. Continuando, meus irmãos, identidade não é igual ao desejo. Esse é um ponto muito importante. Um dos maiores erros da cultura contemporânea é confundir identidade pessoal com desejos ou atrações sexuais. A Bíblia ela não define identidade humana a partir dos desejos. Na verdade, as escrituras elas mostram que pessoas podem até experimentar desejos pecaminosos sem que esses desejos definam o que elas são. A identidade do cristão é definida pela sua união com Cristo, ou união hipostática. Romanos 1:25 deixa claro isso. Morrestes, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Na verdade, isso é Colossenses 3:3. Agora eu fiquei confuso. Vou confirmar para vocês, só um momento.
É isso mesmo, Colossenses 3:3, não é Romanos 1:25 não, tá? Perdoem o slide. Bom, essa verdade aqui, ela é profundamente libertadora, porque a pessoa ela não precisa definir a si mesma a partir das suas tentações, desejos ou inclinações. Ela é muito mais do que aquilo que ela sente. E a Deus a criou exatamente para compreender isso também. Além disso, meus irmãos, ainda a identidade do cristão está em Cristo. É assim que nós somos conhecidos na igreja do primeiro século e é assim que nós devemos viver nos dias de hoje. A Bíblia ensina que a identidade fundamental do cristão está em Cristo e o apóstolo Paulo descreve essa transformação da seguinte maneira. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao verso 11, o texto diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está afirmando que o passado agora não define mais a identidade final do cristão, porque esses que não herdarão o reino de Deus, eles são conhecidos e determinados exatamente por conta daquilo que eles fazem. Eles não apenas cometem o pecado, eles são conhecidos exatamente por isso. A obra de Cristo redefine completamente quem nós somos. Então, nós não somos mais conhecidos, ainda que no passado a gente estivesse dentro dessa lista. Agora, em Cristo Jesus, isso já foi totalmente redefinido. Eu não posso aceitar esse tipo de nomenclatura para minha vida se eu já nasci de novo. Se vocês ouviram uma chamada aqui, eu recebi uma ligação bem no meio da nossa aula, ok? Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, para os nossos aconselhados, porque muitos deles ainda se enxergam com base no pecado que cometeram e não experimentam novidade de vida, inclusive na sua área sexual, ok? Mas a gente também precisa ser bem cuidadoso. Negar o pecado não é rejeitar a si mesmo. Uma dificuldade comum entre pessoas que lutam com questões relacionadas à sexualidade é interpretar o chamado bíblico à santidade como uma rejeição de si mesmas. A Bíblia ela não ensina que o cristão deve odiar sua própria existência. O chamado bíblico é para rejeitar o pecado, não para rejeitar a própria identidade como pessoa criada por Deus. Quando o evangelho chama alguém a abandonar o pecado, ele não está dizendo que aquela pessoa é inútil ou sem valor. Pelo contrário, o evangelho afirma que aquela pessoa é valiosa demais para continuar presa à escravidão do pecado. Sabendo disso, também, meus irmãos, a gente precisa compreender que o sofrimento diante dessa tensão precisa ser levado em consideração de maneira com muita compaixão e com muita misericórdia, né? Muitas pessoas que lutam com questões relacionadas à sexualidade experimentam esse profundo sofrimento emocional. Algumas se sentem inadequadas, se sentem impuras, se sentem defeituosas, se sentem irreparáveis. E esses são sentimentos que podem gerar uma culpa tão grande, uma vergonha tão grande, até mesmo um desespero espiritual que pode levar a tentações mais graves, como até o desejo de tirar a própria vida. Por isso, nós, como conselheiros, precisamos abordar essas questões com muita sensibilidade pastoral. E isso cabe a todos nós, porque carregamos o sacerdócio real. O objetivo não é apenas aqui apresentar argumentos teológicos para a pessoa, para dizer que aquilo que ela está desejando é pecaminoso. Muitas vezes elas sabem disso, elas só não sabem como lidar. O nosso objetivo maior é ajudar a pessoa a enxergar a vida dela à luz do Evangelho, né? Quais são, então, as implicações que a gente deve levar como conselheiros? O conselheiro bíblico que lida com questões de identidade e sexualidade precisa ter três compromissos fundamentais. O primeiro é o compromisso com a verdade bíblica. A sexualidade ela foi criada por Deus e possui limites estabelecidos por Ele. E esse primeiro compromisso, e o segundo compromisso, aliás, é com a compaixão pastoral. Muitas pessoas enfrentam lutas profundas e precisam de cuidados, não apenas de condenação. E o terceiro compromisso é com a esperança do Evangelho. O Evangelho não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas e redireciona desejos. Vejam, nós estamos sendo repetitivos aqui, mais uma vez, para que isso fique no nossa mente. Verdade bíblica, compaixão pastoral e esperança do Evangelho.
Geralmente, pessoas que sofrem com questões de desejos sexuais mal redirecionados, elas já estão lutando com isso há muito tempo. É muito raro alguém ter esse desejo numa primeira vez e procurar aconselhamento. São pessoas que vão guardar isso durante muito tempo e quando forem procurar um conselheiro, vão procurar quando já estiverem muito desesperadas ou quando já tiverem praticado muito pecado decorrente desses desejos. A gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas, não porque elas são mais especiais, mas é porque hoje, no tempo que nós vivemos, elas estão inseridas num contexto que oferece para elas esse tipo de esperança, mas não do evangelho, uma esperança de que dá para viver e atender esse desejo de uma maneira tranquila. Se a gente não oferecer uma compaixão pastoral do jeito que a gente aprendeu com o próprio Jesus Cristo, o bom pastor, outra pessoa vai oferecer, tenha certeza. E se a gente não tiver um compromisso com a verdade bíblica, outras pessoas vão oferecer uma mentira que pareça mais atraente. Nós precisamos sempre da graça do Senhor para poder estender a essas pessoas também. O papel do conselheiro é ajudar a pessoa a compreender que a sua identidade é mais profunda e não está nos seus desejos, mas na sua relação com Cristo. Concluindo essa aula, meus irmãos, a cultura contemporânea ela vai tentar redefinir a identidade sexual a partir de desejos e construções sociais. A Bíblia apresenta uma visão muito mais profunda e libertadora. A identidade humana nasce da criação de Deus e é restaurada pela obra de Cristo. A sexualidade é uma boa estrutura da criação, só que ela foi afetada pelo pecado e precisa ser redirecionada segundo os propósitos de Deus. Por isso, o aconselhamento bíblico não busca apenas resolver conflitos emocionais ou comportamentais, mas busca ajudar as pessoas a reencontrarem sua verdadeira identidade em Cristo e a viverem sua sexualidade de acordo com o projeto redentor de Deus. Há esperança para aqueles que têm lutas na sua vida sexual. Meus irmãos, para a glória de Deus, nós acabamos esse módulo, esse primeiro módulo aqui, que está no nessa playlist aqui do nosso canal, do meu canal, na verdade, né? Mas graças a Deus deu certo. Então eu espero que você aproveite essa aula. A gente não conseguiu se aprofundar nela no nosso primeiro módulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários, me perguntem depois e a gente vai conversando a respeito disso, tá? Obviamente, todas as aulas elas são um resumo, né? Elas não são muito mais aprofundadas porque elas estavam dentro desse contexto do módulo que é intensivo. Então, aqui também é uma possibilidade da gente abrir essa conversa para poder falar mais a respeito disso e buscar na palavra do Senhor aquilo que nos dá esperança e nos aponta para a redenção em Cristo Jesus. Deus abençoe você, meu querido aluno conselheiro.